1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Veja o que está aqui escrito por Paulo, apóstolo de Jesus, a respeito do Evangelho. Certamente a palavra da cruz, quer dizer, a mensagem simbolizada por essa cruz aqui, é loucura para os que se perdem, ou para os que não creem, ou para o mundo de forma geral. Como assim Deus crucificado, ou Cristo crucificado? Faz sentido, uma loucura. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba, que era quem interpretava a Bíblia naquela época? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Por exemplo, quando a gente divulgou essa reunião aqui, a gente podia ter dito o seguinte: venha e todas as suas doenças vão ser curadas, venha e os seus problemas financeiros vão ser resolvidos, venha e todos os males vão ir embora, e nós estaríamos mentindo. Não que Deus não possa fazer, não que Ele não faça, Ele faz. Mas o que é o Evangelho? E essa é a pergunta que eu quero tentar responder nessa noite. Sim, porque aqui o texto diz que os judeus pedem sinais, comprovações. Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, uma aparente derrota. O Cristo morto. Escândalo para os judeus, porque maldito era aquele que era colocado numa cruz, era um malfeitor, era um criminoso. Loucura para os gentios, sem sentido. Um ser que se diz Deus, filho de Deus, morrer. É um derrotado. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Tem uma outra leitura, então. Uma outra perspectiva sobre o que é a cruz. Para alguns, loucura, para outros, poder de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Eu tenho 51 anos de idade. Aos 12, Deus se apresentou a mim por meio do Evangelho de Jesus. São 38 anos, 39 anos. 39 anos. Todas as minhas doenças foram curadas? Não, algumas até eu peguei depois de ser cristão, de crer em Jesus. Todos os problemas acabaram? Não, ao contrário, alguns até se ampliaram. Eu criei desde o começo, quando me falaram de Jesus, não, achei que era uma bobagem. Era convidado para reuniões como essas aqui e dizia, está louco. Me lembro da época, eu vinha da natação, nadei desde os 2 anos de idade. Aos 12 fui campeão brasileiro, aliás, vice-campeão. Em revezamento, 3º lugar. Tinha um recorde no nado borboleta aqui no estado. Ficou 15 anos em vigor. Depois me envolvi com tênis. Eu pensava assim, cara, que Deus o quê? Eu não preciso nada disso. Eu posso, eu nado, eu tenho cultura. Eu tenho tudo, aparentemente.
mas eu tinha uma ideia de evangelho. Eu tinha uma compreensão de evangelho que não era a compreensão certa. Por isso eu quero me focar hoje com vocês em poucas palavras, e tentarei fazer isso, sobre essa cruz, o significado dela, ou a palavra evangelho, essa boa notícia que para muitos é loucura, para outros é poder de Deus. Para muitos não faz sentido, para outros faz todo sentido. Por quê? O que queremos dizer primeiro com a palavra evangélico ou com uma igreja evangélica? Eu quisera que fosse mais fácil responder essa pergunta com a quantidade de igrejas que a gente tem por esse país. Nem tudo o que mesmo a Bíblia ensina pode se considerar evangelho. Eu tenho uma Bíblia, está aqui o evangelho. Bom, estar aqui é uma coisa, não quer dizer que tudo que está aqui é evangelho. Claro que é possível dizer que a Bíblia serve de base para eu conhecer o evangelho, mas nem tudo que está nela é evangelho. O evangelho é uma mensagem sobre como fomos resgatados de um perigo. Preste bem atenção nessa noite. O próprio termo evangelho tem origem em uma notícia sobre um fato acontecido há muito tempo e capaz de mudar a tua vida e a minha vida. Um dia alguém me disse: o senhor tem afinidade com a vocação religiosa? Eu não sabia. Eu pensava que era o contrário. Não gostava de ler. De religião nunca tive, pelo menos do que eu tenho consciência, inclinação alguma. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa me foi anunciada. Então, esse termo tem origem em uma notícia sobre um fato acontecido e capaz de mudar a vida humana. E eu cito aqui Lucas capítulo 2, versículo 10, que podemos projetar, que é uma mensagem que os pastores, numa determinada noite, ouviram quando Jesus nasceu. Preste bem atenção. O anjo, porém, lhes disse a quem? Aos pastores, que estavam no campo, na madrugada: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer, aqui vem a palavra evangelho, boa nova de grande alegria. Quer dizer, os caras estão lá trabalhando na madrugada, cuidando de ovelha, e de repente um anjo anuncia: tem uma boa notícia. E que vai trazer alegria. Uma notícia boa. E não é só para vocês essa notícia, é para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, Jerusalém, ou Belém, nasceu o Salvador. Veja a palavra Salvador, que é Cristo, o Senhor. Por isso começo dizendo, nessa noite, o evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho. Muitas das pessoas imaginam que elas vão entrar numa igreja e agora elas têm que adequar a vida delas a um jeito de ser, seguindo um bom conselho, mudando o comportamento, atitudes. Esquece, não é isso. O evangelho não é isso. Aliás, às vezes o evangelho está sendo confundido com conservadorismo, uma ideologia política. Tem as suas vantagens, outras nem tanto. E muita gente hoje confunde ser cristão com ser conservador. São coisas bem diferentes. Você pode ser um conservador não cristão. Ou seja, o evangelho, e já vou explicar isso melhor, é uma notícia e não um bom conselho que a gente recebe e adota. O evangelho não é um modo de vida. Não é algo que a gente faz, mas é algo que foi feito por nós e sim, algo ao qual podemos responder. Podemos nos abrir. No Salmo 40, versículo 9, o salmista declara: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Boas novas, de novo, boa notícia. O termo é geralmente usado para anunciar a boa notícia de algo que aconteceu e que vai trazer libertação a alguém do perigo.
No Novo Testamento, as palavras relacionadas a evangelho, no grego, que foi escrito em grego, o Novo Testamento, euangelion, boas novas, ou euangelizo, que é o verbo proclamar boas novas, ou euangelites, que é aquele que proclama as boas novas. Todas essas palavras somadas aparecem 133 vezes no Novo Testamento. E a gente consegue interpretar mal. Consegue. Está lá, a palavra aparece o tempo todo, 133 vezes. Ou o conteúdo, ou quem prega, ou o verbo pregar. Evangelho está lá. O que um autor, pesquisador sobre o grego e esse termo nos diz sobre? Visto que o evangelho é notícia, ou boa notícia, tem que ser anunciado. É o que a gente está fazendo aqui agora. No domingo também, onde o nosso culto principal acontece, de manhã. Mas aqui também nessa noite, nós estamos anunciando o que talvez você não saiba, o que talvez você não conheça, ou coisa que você tinha com uma ideia enviesada. Esse autor prossegue: é isso que se faz com notícias. Você as conta. O elemento proclamatório da pregação está ligado ao fato de que a mensagem central não é um código de ética a ser debatido, não é uma lista de máximas filosóficas para ser admirada, não é uma organização doutrinária, e quem está dizendo isso aqui é o Carson. Embora o evangelho seja o ponto de partida para uma vida boa, para viver bem, eu queria destacar que o evangelho é uma notícia. Mas é uma notícia boa, que a gente pode não querer ouvir, é claro. A gente pode achar que não é tão boa assim. Porque esse evangelho, ao mesmo tempo em que nos dá uma boa notícia, nos dá uma ruim também. A gente é pecador e está morto em delitos e pecados. Mas eu quero ainda me deter na palavra evangelho, uma boa notícia que tem que ser anunciada. Segunda questão, o evangelho é uma boa notícia que anuncia que nós fomos salvos, fomos resgatados. Resgatados do quê? De que perigo fomos salvos? Para olharmos para esse assunto, temos que olhar o Novo Testamento. O texto do Novo Testamento diz que nós fomos resgatados da ira vindoura. A ira que cairá e que já cai sobre a humanidade por causa do pecado. Essa ira, atenção, não é uma força impessoal, uma espécie de complô da natureza, como muita gente pensa, com as tragédias, com terremotos, problemas climáticos, inundações. Essa ira da qual o evangelho, boa notícia, nos salva é a ira de Deus. Deixamos, por causa do pecado, de nos relacionar com Deus. Escolhemos o nosso caminho, o nosso jeito de ser. E com isso nos afastamos do Criador e o nosso relacionamento com Ele ficou afetado, rompido. Paulo, por exemplo, o apóstolo de Jesus, vai escrever no livro de Romanos que a ira de Deus é o maior problema da condição humana. E você pega ali o capítulo 1, a partir do versículo 18, você vê o que a ira de Deus causou na vida humana. A ira de Deus tem muitas implicações, e o texto base para isso é Gênesis 3, que mostra que por causa do pecado humano, a maldição de Deus recaiu sobre toda a criação. E vemos dor, e vemos doença, e vemos morte, e vemos vazios, e vemos crises de ansiedade a todo o tempo. Porque estamos separados de Deus, estamos também psicologicamente separados de nós mesmos. Temos uma crise maluca de identidade. A gente está em busca de quem é. E às vezes tem a expectativa de que os nossos seguidores nas redes sociais vão dizer quem a gente é. E a gente vai migrando, tentando agradar a todo mundo e no fundo não encontra quem a gente é de verdade. A gente se descompôs.
temos vergonha e medo. Tudo porque estamos separados de Deus, temos uma crise de identidade. Porque estamos separados de Deus, também estamos separados dos outros. Adão e Eva tiveram grandes problemas entre si porque pecaram primeiro contra Deus e começaram a culpar um ao outro por tudo o que havia acontecido. Transferência de culpa. Você acha que o país, o mundo vai resolver entre si, entre os habitantes, a solução de um problema que é com Deus? Podem sentar na mesa de negociação, podem ponderar bem, argumentar bem, podem trazer a ciência para o debate e ainda assim haverá muita divergência. Aliás, na mensagem que eu gravei anunciando essa reunião, eu dizia exatamente isso, que o nosso problema fundamentalmente é vertical, com Deus, e culpamos ou nos desculpamos nos outros. Mas ainda, em terceiro lugar, porque estamos separados de Deus, também estamos fisicamente separados da própria natureza. Por isso a gente experimenta sofrimento, trabalho duro para ganhar o mesmo recurso do que antes do pecado se podia com menos esforço. Degeneramos fisicamente, envelhecemos, morremos, adoecemos. Coisas ruins nos acontecem. O texto de Romanos nos diz, e Gênesis também, que a própria terra foi amaldiçoada por causa do pecado do ser humano, da sua soberba, da sua arrogância. Desde o jardim do Éden, desde o começo, vivemos num mundo cheio de sofrimento, doença, pobreza, racismo. É muito interessante o tema do racismo, todo mundo diz que não é, até que acontece bem pertinho da gente. Vivemos num mundo de desastres naturais, guerras, muitas, envelhecimento, morte, tudo resultado do pecado e da ira de Deus, que põe sobre esse pecado um limite, que são as consequências da rebeldia ou da desobediência. Porque imagina se todo espertalhão, todo corrupto se desse bem. Que mundo ia ser esse? Eu sei, você deve estar pensando, mas muitos se dão. Mas para todo pecado tem um tempo. Toda semeadura tem uma colheita. Quer dizer, Deus, com a sua ira, é uma espécie de detentor do mal, de um Deus que se preocupa com o bem do ser humano, que tem um plano para a criação e que tenta talvez pôr limites no mal que a humanidade faz. Mas um Deus também que acaba sim punindo o ser humano por tudo aquilo que ele fez consigo, com os outros e com a criação. Porque não era assim no princípio. O mundo está desajustado e precisamos de resgate. Nessa crise toda, pelo país e pelo mundo afora, quem é que não levanta os olhos para o céu, ou pelo menos pensa, cara, como é que essa vida vai mudar? Como é que as coisas vão se resolver? Pensa no próprio país, como é que nós vamos pacificar o nosso país. Mas esses relacionamentos horizontais não são a raiz do problema, não se engane. A raiz do problema é o nosso relacionamento com Deus, de cada um de nós. Todos os problemas humanos são sintomas e não a causa. Nossa separação de Deus é a causa. O motivo de toda a infelicidade é que estamos separados de Deus, afastados dele. O objetivo, então, mais importante de qualquer resgate, de qualquer boa notícia para toda a raça humana, aquilo que realmente nos salvará, é a restauração do nosso relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Deus e Pai. Por isso, o Evangelho é a boa notícia sobre Jesus Cristo. Que Ele
na cruz fez algo para restaurar o nosso relacionamento com Deus por causa do pecado. Tornar-se cristão, escute muito bem isso nessa noite, e você talvez que já tem bastante tempo de fé, diz respeito a uma mudança de condição, não necessariamente de atitude. Diz respeito a um novo status que você desfruta como filho de Deus, perdoado. Lemos em 1 João 3,14, o apóstolo João escrever: passamos da morte para a vida. Passamos já aconteceu. Não é que estamos passando ou vamos passar, já passamos. Quer dizer, ou você está em Cristo, crê em Cristo e já está numa nova vida, a despeito de tudo de ruim que a gente vê. Ou você não está em Cristo, ou você está perdoado e foi aceito por Deus por meio de Jesus, ou você não está. Ou você tem vida eterna, agora aqui, ou você não tem. É por isso que Martin Lloyd-Jones usava muito essa pergunta diagnóstica para aferir a compreensão de um cristão. Ele perguntava assim: você está pronto para afirmar agora que é um cristão? Ele explica que com o passar dos anos fazia sempre a mesma pergunta e as pessoas hesitavam para responder. Porque elas não sabiam de verdade se elas eram efetivamente cristãs. Muitas diziam: acho que ainda não sou bom o bastante para me considerar um cristão. Não é o que predomina muitas vezes essa ideia? Não me considero um cristão porque eu não fiz ainda o suficiente. Tem muita coisa para resolver. Um dia um cara me procurou: pastor, um dia eu vou frequentar lá a sua igreja, mas eu tenho um monte de coisa para arrumar na minha vida. Aí eu vou ser um cristão. Não entendeu o que é o evangelho. Então Martin Lloyd-Jones explica. Quando faz essa pergunta e alguém diz: acho que não sou bom bastante ainda para ser cristão, imediatamente sei que essas pessoas estão pensando da perspectiva de si próprias. Ainda elas acham que têm que ser boas o bastante para serem cristãs. Parece muita modéstia, né? Parece humilde até. A pessoa dizer: não, ainda não estou em condição de ser cristão. Mas na verdade é uma mentira diabólica, porque é uma negação da fé. Você nunca será bom o bastante para ser cristão. Você nunca será bom o bastante para ser salvo. Ninguém jamais foi. A essência da salvação cristã é afirmar que Cristo é bom o bastante e nele eu sou salvo. Essa não é a compreensão que predomina na maioria das igrejas, infelizmente. Mesmo que carreguem o nome evangélicas, que se remete ao evangelho. Lloyd-Jones ainda ressalta que tornar-se cristão é uma mudança no relacionamento primeiro com Deus. Quando cremos e descansamos na obra de Cristo, essa obra transforma a nossa, primeiro, posição diante de Deus. Mesmo que a gente não tenha feito nada, mesmo que a gente não tenha mudado nenhum comportamento, alguma coisa acontece para quem crê em Jesus, que ele muda de status, ele passa a ser filho de Deus. Ele não fez por merecer, ele só creu e recebeu gratuitamente esse benefício, esse status como filho, foi adotado. Passamos então a estar em Cristo. Tem uma obra de um autor chamado D.A. Packer, que introduz o livro do John Owen sobre a morte da morte na morte de Cristo. Bonito título. A morte da morte na morte de Cristo. Tem uma frase lá: Deus salva pecadores. E ele diz, isso é um resumo do Evangelho. Deus salva pecadores. Deus, o Pai, elege o Filho, realiza a vontade do Pai na cruz, e o Espírito Santo compartilha essa mensagem a todos. Deus. Mas esse Deus salva porque do começo ao fim faz tudo o que significa levar o ser humano da morte, do pecado para a vida na glória.
Deus então planeja, conquista, comunica a redenção, chama, guarda, justifica, santifica o pecador. E por fim a frase tem pecadores. Os seres humanos como são encontrados por Deus hoje. Nós aqui, culpados, desamparados, impotentes, incapazes de levantar um dedo para fazer a vontade de Deus ou desejá-la, mortos. Meus amigos, o Evangelho então não diz respeito ao que nós fazemos, mas ao que foi feito por nós, e por isso que é uma boa notícia e de grande alegria, e é para todos. Porque aquilo que nós não podíamos fazer, Deus em nosso lugar fez, enviando o seu Filho na cruz para morrer em nosso lugar. É claro que esse Evangelho em nós, essa notícia da qual a gente usufrui e recebe ela, resulta num jeito de viver diferente. É claro. A graça e as boas obras resultantes do Evangelho, porém, têm que ser distinguidas. O Evangelho, seus resultados e implicações estão relacionados, mas não podem ser confundidos. Uma das máximas de Martinho Lutero, reformador, era a seguinte: somos salvos só pela fé, mas não uma fé que permanece só. Somos salvos somente pela fé, mas não uma fé que fica sozinha. O que ele queria dizer é que a crença verdadeira no Evangelho sempre levará a um novo comportamento, a boas ações. Mas de modo nenhum a salvação acontece por meio das boas ações. Fé e obras não podem ser confundidas uma com a outra, mas também não podem ser separados. A crença no Evangelho nos leva, sim, a cuidar dos pobres. A igreja aqui tem envolvimento com obra social. Você deve ter já visto isso em outras igrejas. Nos leva o Evangelho a participar na cultura. Tão certamente quanto, segundo Lutero, a fé verdadeira conduz a boas atitudes. Entretanto, assim como a fé e as obras não podem ser separadas, nem confundidas, os resultados do Evangelho não podem ser separados dele, nem confundidos com ele. Ouço muitos pregadores dizerem mais ou menos assim: a boa notícia é que Deus está curando e vai curar o mundo de todos os seus males. Portanto, dizem eles, a obra do Evangelho é trabalhar por justiça e paz no mundo. E em muita igreja aqui passou a fazer isso. E se tornou uma ONG. E se envolveu basicamente em visitar os presos, em investir os menos favorecidos, distribuir comida e dar alimento. Preste bem atenção agora. Isso é muito importante. Os cristãos devem ser os primeiros a se apresentar para isso. Mas isso não é o Evangelho, isso é o resultado do Evangelho. O perigo desse pensamento não é que os pormenores não sejam verdadeiros, eles são. Mas o fato de que isso confunde os resultados com as causas, confunde o que o Evangelho é com o que o Evangelho ocasiona, faz. Quando Paulo fala da criação material restaurada, de um mundo novo, ele afirma que os novos céus e a nova terra, que nos estão garantidos por meio de Jesus, ele fala que Deus restaurou o nosso relacionamento com Deus. Romanos 8 ensina que a redenção do nosso corpo e do mundo físico acontece quando a gente crê no Evangelho e se torna filho de Deus. Como filhos de Deus, nossa herança futura nos está garantida. E por causa dessa herança, o mundo vai ser renovado, transformado, graças a Deus. E os que têm fome e sede de justiça, um dia vão ver um mundo novo. Mas não é pelos nossos esforços. Não é porque a gente vai transformar o mundo.
Aliás, Jesus vai dizer que a gente vai, no mínimo, ou no máximo, melhor colocando, preservar o mundo, para ele não piorar mais ainda. Mas a gente não tem poder como cristão de transformar o mundo. Não tem, não se engane. Essas teologias do domínio que hoje se proliferam na igreja que se apresenta como cristã, de que se a gente eleger um parlamentar, um presidente, um senador cristão, o evangelho vai dominar, é uma inocência sobre o que é o pecado. Ele é muito mais arraigado em nós do que a gente imagina. Vamos eleger um presidente muito crente, muito piedoso, e vamos considerar que ele seja. Isso está longe de resolver o problema do país. Longe. Porque o pecado está aqui dentro em cada um de nós. Então essa mudança, que sim, o evangelho nos garante, mas que é futura, é o evangelho que vai fazer, é o próprio Deus que vai fazer. Até lá a gente espera. Não podemos deixar a impressão de que o evangelho é simplesmente um programa de reabilitação divina para o mundo. Mais ou menos assim. Preguem o evangelho e as coisas vão melhorar. Você deve estar assustado comigo hoje. Tem uma péssima notícia que não é evangelho para você. Não é isso aí. Aliás, isso às vezes conforta pastores e pregadores, porque quando eles olham algumas realidades diante de si, eles têm alguns motivos para desanimar, mas eles são lembrados que o mundo é assim mesmo. Que o mal é muito mais encarnado em nós do que a gente imagina. Olha o que eu vou dizer agora. Sim, somos luz do mundo, sal da terra, mas isso é muito diferente de dizer que a gente vai mudar o mundo, como tantas vezes se ouve. Não, o pecado é muito mais complicado do que isso. Essa tarefa não é nossa, essa tarefa é do próprio Cristo, que aí sim vai redimir toda a criação. O evangelho não é um programa de reabilitação divina para o mundo. Ele é uma obra substitutiva consumada. Não podemos dizer que evangelho significa, primeiramente, que passamos a fazer parte de alguma coisa, o programa do reino de Cristo, mas antes que recebemos uma coisa. Você está entendendo a diferença? Recebemos uma boa notícia. Um dia ela vai ser plena, o mundo vai ser transformado. Até lá a gente caminha, progride, convive com a dor, é consolado por Cristo em meio à dor. Alguns até chegaram a dizer que bom que o Bolsonaro não ganhou as eleições, porque senão a gente ia ter mais esperança ainda que veria dos poderes constituídos a solução para o nosso país. Não vou entrar aqui no mérito de nenhuma ideologia. É que quando a gente tem que pensar em pecado e maldade humana, a gente tem que pensar que ela está tanto em quem está à esquerda, quanto quem está à direita, quanto está nos cristãos. Temos que ser humildes para isso. O que o evangelho vem fazer é muito mais profundo do que um programa de reabilitação ou uma ideologia política salvadora ou utópica. O evangelho vai transformar todas as coisas e é para isso que nós estamos aqui. Se cometermos esse erro de confundirmos o evangelho com um programa de reabilitação, o evangelho vai se transformar em mais um tipo de salvação por obras. E não de salvação pela fé. E a gente vai se desesperar, porque a gente vai ver que a igreja não está pronta, a gente vai ver que a igreja está dormindo, está distraída, a gente vai ver que tem muito jovem não cristão ainda, a gente vai ver que o mal predomina, a gente vai ver que se consegue levar um cadáver a um banco para sacar um dinheiro de uma forma extremamente desumana. Onde nós estamos? Onde nós estamos, gente? Tem mais? Será que isso é o limite do que a gente é capaz de fazer hoje?
A que ponto nos desumanizamos? De novo, Packer escreve assim: o Evangelho apresenta soluções para esses problemas do sofrimento, da injustiça, mas faz isso primeiro resolvendo o mais profundo de todos os problemas, que é o nosso relacionamento com o Criador. E se não esclarecermos que a solução destes problemas menores depende da solução do nosso problema com Deus, estaremos deturpando a mensagem e nos tornando falsas testemunhas de Deus. Repito de novo aqui nessa noite: ter o nome evangélico no nosso totem ou no nosso backlight não quer dizer nada se a gente não anuncia que a boa notícia é Cristo e é Ele quem vai salvar o mundo do caos em que este mundo se encontra. É uma boa notícia. Mas o que o Senhor está dizendo então é só uma notícia? Ela não transforma o mundo, ela transforma, inclusive na maneira como você vê o mundo. E você deixa de ser idealista e utópico e você se torna, atenção, mais realista, mas não realista no sentido filosófico que olha para o caos e não vê solução. Você é tomado de esperança. Você não é ingênuo, mas você tem esperança. Você não é triunfalista, mas você não é pessimista. Você olha a realidade e você sabe, é profunda dor, o pecado é coisa grave, está entranhado em tudo. Mas o que Jesus fez é profundo para lidar com esse tipo de mal. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ah, meus irmãos, o Evangelho tem sido pregado em nossos dias. O Evangelho é o que realmente tem sido anunciado dos púlpitos, nos programas de TV, nas lives, nos panfletos que nós tomamos em nossas mãos. Quantas são as vezes em que a gente vê evangelho como conformidade moral? Muda isso, muda aquilo, faz tal coisa e tais coisas vão se suceder. Ou o evangelho tipo coach, 10 passos para você ter uma mudança de vida duradoura. Tanto que já se faz piada disso um bocado. Claro, as pessoas testam as orientações. Funciona? Vejam o que Packer diz nesse sentido. Podemos nos tornar testemunhas falsas se não apontarmos o verdadeiro problema do ser humano e apontarmos soluções falsas por um diagnóstico errado. Eu tenho dito que às vezes a escolha de algumas pessoas pela igreja não é pela igreja, é por um clube, para terem amigos, para se sentirem bem, para não ficarem sozinhos. Isso não é evangelho, isso não é igreja. Ah, eu quero ter uma comunidade, por quê? São perguntas para um outro momento. Uma questão relacionada é se anunciamos o evangelho por meio de atos de justiça, que é um pouco o que eu estou querendo colocar aqui. E até para a gente pensar a nossa igreja aqui, a Igreja do Caminho. Não somente a Bíblia diz várias vezes que o Evangelho é anunciado pela pregação. Acabamos de ler um texto agora, 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 21. Aprove a Deus, achou por bem Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação, anúncio. A Bíblia repete várias vezes que o Evangelho é anunciado pela pregação, mas o bom senso nos diz que as obras de amor, por mais importantes que sejam para acompanhar a pregação, não têm em si mesmas o poder de levar as pessoas a conhecerem Jesus. Queria que você guardasse muito isso hoje. Isso é pura teologia, pura Bíblia, puro Evangelho. Por mais que eu e você façamos o bem,
O nosso fazer o bem autentica o amor que a gente usufrui, o amor do Evangelho, mas o bem em si que a gente faz não é o Evangelho, é o resultado dele. As pessoas poderão prestar atenção em nós, mas não serão as nossas obras quem salvarão essas pessoas, mas o Evangelho e o anúncio desse Evangelho que você recebe pela fé. Isso aqui vai distinguir muito hoje as igrejas entre si. Igrejas que perderam de vista a pregação e se tornaram comunidades sociais. Igrejas que se engajaram no trabalho social e acreditam que esse trabalho em si é a pregação, é o Evangelho, quando na verdade são os efeitos do Evangelho, porque a gente nunca vai agasalhar todo mundo, nunca vai conseguir dar comida para todo mundo e não vai resolver um problema grave de pobreza, miséria, injustiça. Isso nos deve levar a um conformismo? Jamais. A igreja também é um povo que promove revolução social. Mas isso não é o Evangelho. Eu quisera que todos nós compreendêssemos isso. Sim, se eu pudesse nessa comunidade escolher a coisa principal que a gente pudesse fazer como igreja, que é a nossa atividade fim, última, se eu tivesse que fazer uma escolha entre tudo que nós fazemos aqui dentro, como atividade fim e característica do que nós somos, eu diria que pelo menos nós nos reuníssemos no domingo para ouvir o Evangelho, para ouvir que somos pecadores, mas que pela graça somos salvos. Isto não é de nós, é dom de Deus, para recebermos isso em fé. Sim, vai ser bom você sair daqui com essa convicção e ajudar no que você puder ajudar o mundo inteiro. Mas isso é a consequência. A Bíblia então repete várias vezes que o Evangelho é anunciado pela pregação. Pregação. Não substitua a Bíblia, não substitui o anúncio, não substitua compartilhar o Evangelho. O bom senso nos diz que as obras de amor são importantes, mas não tem nelas mesmas o poder de levar ninguém ao conhecimento de Jesus. Francis Schaeffer argumentou que os relacionamentos entre os cristãos formam um critério, o amor entre os cristãos formam um critério para que o mundo possa julgar se a nossa mensagem é verdadeira. Sim, a comunidade cristã é a maior defesa, quando ela se ama, a maior defesa do Evangelho, mas ainda assim não é o Evangelho. Observe novamente a relação entre fé e obras. Jesus afirmou que uma comunidade de amor é necessária para que o mundo saiba que Deus enviou o seu Filho. Nós, na verdade, como igreja, somos o testemunho de que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para nos salvar. Dividir os nossos bens com os outros e com o necessitado é um sinal poderoso a não cristãos. A igreja fez isso no começo e continua fazendo. Mas atenção, as boas obras, apesar de incorporarem verdade do Evangelho e de não ser possível separá-las da pregação, não podem ser confundidas com o anúncio da mensagem, com a loucura da pregação que salva. Claro que alguém diante dessa mensagem poderia dizer, mas que coisa mais teórica. E eu responderia, mas com o que nós podemos contribuir para a nossa salvação se não recebê-la em fé? Sobre essa pauta é que os reformadores deram a sua vida. Não há nada que nós possamos apresentar para contribuir para com a nossa salvação, que é totalmente dádiva de Deus a ser humanos pecadores. O Evangelho é então, antes de qualquer coisa, e aqui finalizo, um relato sobre a obra de Jesus na cruz
Deus aparentemente ali estava derrotado, mas ao terceiro dia ele ressuscita dos mortos. E ele atesta que a obra do Filho, então, em nosso lugar, foi aceita. E é com base nessa obra que temos esperança. O Evangelho, o relato sobre a obra de Cristo. É por esse motivo, dessa maneira, que o Evangelho é salvação por graça. Não podemos fazer nada. Não podemos contribuir em nenhuma medida. Não participamos, e que bom, porque senão macularíamos essa obra que é totalmente de Deus. O Evangelho é boa notícia, porque se trata de uma salvação realizada a nosso favor. É uma boa notícia, que sim, cria uma vida de amor. Tanto que estamos aqui como comunidade. Mas a vida de amor não é em si o Evangelho. Porque a vida de amor que a gente leva, ainda assim, é perpassada de pecados, de ciúmes, de invejas, de limitações humanas de cada um de nós. E que bom que nós não somos base para a nossa salvação, mas dependemos de Deus. Então veja o que é o Evangelho, essa boa notícia de que você não está sozinho, você não está abandonado e que você não precisará contar com o que tem de bom para de repente na balança você ter mais coisas boas e menos coisas ruins, como se dá no Espiritismo, numa ideia de compensação, onde a gente nunca sabe se fez o suficiente. Porque onde tem a nossa participação, nunca há certeza se fizemos o suficiente. Que pena que a grande maioria das pessoas desconhece o Evangelho. Essa boa notícia, por isso de grande alegria, e por isso para todos, de que não é por aquilo que a gente apresenta, não é com aquilo que a gente contribui, e não é nem mesmo com o amor que a gente expressa para com os outros, que a gente é aceito. A gente é aceito por causa de Cristo. Porque somos, na verdade, pecadores, salvos pelo amor de Deus, que nos dá salvação gratuita, sem mérito algum. Então, nessa noite, eu te desafio a crer nesse Evangelho. Você que já é cristão, cuidado para não viver em nome do Evangelho, mas pensando em quanto você se conforma e em quanto você conforma os outros quanto a padrões morais. A intenção pode ser boa, querer ajudar a sua família, querer ajudar os seus filhos, querer que todos sejam transformados, mas tuas expectativas não farão transformação sobre os outros. Às vezes exercerão controle, pressão, às vezes julgamento e exclusão. O que é preciso? E essa pessoa com quem você se relaciona, que você quer ver melhor, que você quer ver transformada, ela tenha um encontro com o Evangelho, que ela se dê conta dos seus pecados e como Deus amou esse pecador e morreu na cruz por ele, para salvá-lo, para perdoá-lo. E para aí sim, um dia, quando transformar todas as coisas e acabar com o pecado definitivamente, esse dia chegará, todos nós tenhamos nossas lágrimas, desilusões, imperfeições dissipadas. Temos isso claro como igreja do caminho? Temos isso claro sobre o que é o Evangelho? Porque às vezes eu vejo decepções, frustrações, desilusões. A gente se levanta e tropeça, olhamos para nós mesmos no espelho e em momentos de cegueira nos achamos capazes, bons, e passamos a achar que é com o nosso esforço que a gente cresce e passamos a diminuir os demais, tudo na força do nosso braço.
E a gente esquece que o Evangelho é uma notícia boa, não do que eu faço, mas do que Jesus fez por mim, por você, pecador, pecadora. Não esqueça isso. A grande maioria, se não dizendo melhor, as religiões funcionam nessa forma. O que nós podemos fazer para o transcendente? O que nós podemos fazer para o Criador, para o Deus que está lá, ou deuses? O que a gente pode fazer para aplacar a ira dele, para melhorar nossa situação, para acabar com a nossa culpa? Sempre é uma iniciativa, quando é a religião, do que a gente pode fazer para ele. O Evangelho é outro caminho. O Evangelho vem do céu e desce à terra. A iniciativa de Deus não é o que a gente pode fazer para subir, é o que Deus fez para descer, vendo a nossa condição, perdoando nossos pecados. Talvez alguns de nós precisam se converter novamente. Talvez alguns de nós precisam rever onde está a sua fé. Por isso eu concluo com essa palavra que lemos logo no começo. E talvez agora a gente pode lê-la de uma outra forma. Versículo 18, 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Não faz sentido. Como Deus pode se entregar assim, sem o merecer? Como assim eu não vou participar de nada, não vou contribuir com nada, não tenho nada a oferecer? Como assim eu sou pecador? A palavra da cruz é loucura, a mensagem que a cruz anuncia de salvação é loucura. E tem muita gente então hoje, longe, porque se acha indigna, mas acha que tem que ter primeiro dignidade, para então ter algum direito. Você nunca vai ter. Nenhum ser humano vai ter. Todos somos pecadores. Deus vê o nosso coração, não só o que a gente não faz, mas como a gente faz, para quem a gente faz. Aqui dentro, Deus sabe a maldade que a gente tem. Qual é a solução? Não vem de nós. Vem de fora. Vem do alto. Vem de Deus. Para quem está longe, a pessoa não entende. Então ela nunca vai entrar aqui, a não ser que ela esteja numa crise violenta, que ela não tem mais recurso, então ela vem. Mas ela já vem toda envergonhada, toda cheia de culpa e medo. Por quê? Porque tem tanta coisa que ela tem que mudar para ser digna. Mas ela vem por quê? Porque não tem mais alternativa. Mas quantos estão lá fora e não vieram porque acreditam que primeiro tem que contribuir, fazer algo por merecer? Não, sim. Essa palavra é loucura. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Poder da ressurreição, poder de fazer tudo novo, poder de nos dar esperança, poder de olhar para esse mundo, não ficar pessimista, mas não ser triunfalista e fazer o que está ao nosso alcance. Mas ainda assim acreditar que o que salva é o Evangelho e não o bom que eu faço. Você está entendendo? Porque senão você vai ser cristão e vai estar começando aqui a colocar a identidade que você tem no que você faz. E aí você vai ser uma canoa descendo uma correnteza. Quando você para de fazer, você acha que Deus não te ama. Ou quando você não faz o suficiente, você acha, estou mal. Quando você faz muito, você fica eufórico. Estou bem. E, na verdade, não tem nada a ver. É tudo sobre Cristo que te justifica. Não é com base na nossa sabedoria, na nossa lógica. Por isso, Paulo aqui então desafia os sábios daquele tempo, os filósofos. Eles imaginavam que o caminho para Deus era de um jeito. Eles imaginavam que era de uma forma, porque é como as religiões funcionam. Sacrifícios, oferendas, esforços, autoflagelo, ascetismo, jejuns. As religiões funcionam assim. O que nós podemos oferecer para a divindade? Que esforços podemos fazer? E que são suficientes? Agora veja o versículo 21.
Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Deus escolheu o caminho para você ser salvo, não você. E essa pregação diz que existe uma boa notícia. Esses dias alguém me mandou uma mensagem: se eu quero a boa notícia ou amar primeiro? Eu disse: eu quero a ruim primeiro. E nem é sobre o nosso pecado. Estou morto nos meus delitos e pecados. Mas essa não é a última notícia. Mas ela é dura. É a primeira. Eu não posso me salvar. Eu não posso contribuir. Eu não posso. Mas essa não é a última notícia, é só a primeira. A boa é que, embora sendo pecador, Deus em Cristo me amou e me promete redimir. É mais ou menos o que o texto está aqui dizendo. Deus achou por bem salvar os que creem, não os que fazem, não os que se esforçam, mas os que confiam que não são eles mesmos. Mas é a notícia de que Deus há 2000 anos na cruz pagou pelos nossos pecados e morreu em nosso lugar. Então nessa noite eu queria orar com você, queria te abençoar, mas queria dizer que o que vai te salvar do pecado, da morte, da angústia, do vazio, não sem lutas, não sem dores, não sem desafios, não sem arranhões, é o Evangelho. O Evangelho é uma notícia. E você está ouvindo hoje aqui pela fé. E você não está aqui por acaso. Assim como outros, você está sendo chamado a deixar para trás a tua velha vida, em que tu fazes por merecer, e receber uma vida em que Deus faz em teu lugar. Quando você reconhece que é um pecador. Baixa a tua cabeça nessa noite. Pai, obrigado porque essa é a tua palavra, esse é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É este único Evangelho, a saída do próprio Deus para o ser humano pecador, sem sacrifícios, sem oferendas, sem pagamentos, mas uma recepção de fé, com confiança, da salvação que Deus deu por meio de Cristo. Tu sabes, Senhor, as pessoas que chegaram aqui angustiadas. Tu conheces cada um que está aqui hoje à noite. Por que veio aqui? Não foi essa noite marcada porque quisemos. Tu sabe quem está ouvindo essa mensagem hoje à noite aqui nesse lugar. Tu conhece essa pessoa. Eu te peço, toca ela. Abençoa essa pessoa. Renova ela com o poder do teu amor e do teu perdão, Senhor. Faz o que ela não pode fazer. Toca ela de modo que ela se sinta abraçada, perdoada e amada por ti, Senhor. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa oração. E essa é a nossa gratidão, Senhor,